E a gente está de volta à Assembleia de Condomínio do Edifício JK, onde inclusive começou essa série. Esse evento, em alguns instantes, vai preencher o vácuo de poder deixado por doutora Graça, a síndica que, depois de 42 anos no comando do prédio, desapareceu. E sumiu bem na véspera da audiência do processo em que ela era ré por crimes contra o patrimônio. Eu agora vou colocar em votação a dispensa do relatório da última GR. Você talvez se lembre que as primeiras horas dessa assembleia foram puro suco do caos. Tudo por causa da Conferência das Procurações, lembra? Mas agora o motivo da agitação é outro. O Dr. Faisal Azraoui, que é advogado do condomínio e também da doutora Graça, também é o presidente dessa assembleia. E agora o Dr. Faisal começa a abordar os itens da pauta que vão para votação nessa reunião. Só que o método que ele utiliza na contagem de votos é único, para dizer o mínimo. Levanta a mão quem não dispensa a leitura do relatório da última Assembleia. Quem não dispensa. Praticamente todo o auditório levanta a mão. E aí o Dr. Faisal começa a contar em voz alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... E chega em um resultado surpreendente. Tá, então são 37 pessoas. O número 37 é como uma fagulha num barril de pólvora. O estopim para que centenas de condôminos presentes se levantem e comecem a gritar, berrar mesmo. Porque era óbvio que não tinham só 37 votos a favor da leitura do relatório. A gente estava lá, inclusive, e contou mão por mão. Foram mais de 100. Mas o Dr. Faisal ignora os protestos e se dirige direto à sua comissão escrutinadora. Aquela que ele mesmo escolheu e que fica responsável por conferir a veracidade das procurações apresentadas, lembra? Comissão, eu preciso das procurações para comporem essa votação. Então, quantas procurações o doutor Manuel tem para a gente fazer essa conta? É nesse momento que uma moradora se desentende com Dona Vilma, uma senhora que mora há mais de 60 anos no JK e que também faz parte da comissão escrutinadora. E no meio do quiprocó, alguém diz que a moradora teria chamado Dona Vilma de bruxa. E Écio Quaresma, o advogado criminal que ficou famoso por ter defendido o goleiro Bruno, toma uma atitude. Ele dá voz de prisão à moradora ali, em plena reunião de condomínio. Eu estou prendendo esse vale flagrante. E o áudio aqui tá tão caótico quanto tava a assembleia. Mas o que o Écio Quaresma diz é: senhora, eu vou prender a senhora por ter chamado ela de bruxa. Eu tô prendendo a senhora em flagrante. O advogado careca então se vira para um segurança e completa: pode pegar e levar para a delegacia. Só que quando o segurança avança na direção da moradora, vários dos condôminos presentes se jogam na frente para impedir que ela fosse levada. Cena de filme, juro por Deus, de filme mesmo. E a comoção surte efeito. A moradora acaba não sendo presa. E no meio desse clima hostil, Dr. Faisal pega o microfone e se dirige de novo à comissão escrutinadora. Quantas procurações deu? Pessoal, 295 procurações para o doutor Manuel, fora os 30 votos. Então está superado. A partir daí, os tópicos da Assembleia começam a se resolver rapidamente, como se fosse uma esteira de produção, um atrás do outro. E sempre ao som de muita, mas muita indignação das pessoas que estavam lá. Vamos colocar para apreciação dos senhores se a gente vai dispensar a leitura da ata da última Assembleia. Como vocês votam? Já está liberado. Então está liberado. Dr. Faisal nem se dá mais ao trabalho de fazer uma nova contagem de mãos. Ele só presume que os votos contrários a Manuel não são superiores a 295, que é a quantidade de procurações a favor do braço direito da doutora Graça. Agora nós vamos votar, até para acabar com o tumulto, nós vamos votar pela inversão de ordem de pauta para fazer a eleição agora. Como vocês votam?
votam para antecipar. Quem tem a maioria das procurações, mais os presentes que a gente contabilizou aqui, é o doutor. Você é a favor de inverter a ordem? Manuel faz que sim com a cabeça. Tá, a ordem está invertida. Quem vai candidatar? Quem vai candidatar, por favor, apresentem as chapas. A revolta agora é porque não existe nenhuma chapa de oposição. Os moradores alegam que não deu tempo de criar uma. Dizem que a Assembleia foi marcada às pressas e que em poucos dias não dava para achar um candidato ou uma candidata, uma equipe e fazer campanha. Mas o doutor Faisal argumenta contra. O estatuto prevê 5 dias. Foi mais de 10. Enquanto isso, uma condômina repete que é proibido fazer eleição numa Assembleia Extraordinária. Quem tem chapa? Eu vou encerrar a inscrição. E de fato, a gente consultou advogados e tem regras que justificam o que essa condômina está gritando. O artigo 23 da Convenção de Condomínio rege que a eleição para síndico é uma atribuição das Assembleias Gerais Ordinárias. E elas só deveriam acontecer na segunda quinzena de março de cada ano. E é bom lembrar que essa Assembleia que a gente está gravando é uma Assembleia Extraordinária e está acontecendo em outubro de 2025. E foi convocada às pressas, depois que a doutora Graça simplesmente saiu de cena. Ou seja, em tese, uma chapa adversária ainda teria 7 meses para se formar até a data da Assembleia Geral Ordinária, que só ia acontecer em março de 2026. Esses moradores inconformados também citam o artigo 49. Ele diz o seguinte: em caso de vaga por morte, renúncia, licenciamento ou arrependimento definitivo do síndico, antes de expirado o mandato, assumirá o seu cargo subsíndico até o fim do mandato, exercendo todos os poderes e atribuições da administração. A doutora Graça tinha sido reeleita em dezembro de 2024. Mas, como ela pediu licença em razão do estado de saúde, o subsíndico tinha que assumir seu cargo até a conclusão do mandato, que ia terminar no final de 2026. E o subsíndico, no caso, era o próprio Manuel. Só que por algum motivo foi convocada uma assembleia extraordinária para eleger o novo síndico antes da hora. E quem for eleito vai ficar no cargo por 2 anos a partir de outubro de 2025. Ou seja, até o final de 2027. E nessa eleição fora de época e feita às pressas, só uma chapa foi inscrita, a do Manuel. Na falta de outra chapa inscrita, eu declaro eleita a única chapa inscrita. A sua eleição está encerrada. Procure a justiça. E é nesse clima que Manuel Gonçalves preenche o vácuo de poder deixado para trás por Maria Lima das Graças. Estava eleito ali o primeiro novo síndico do edifício JK em 4 décadas. E foi essa a trilha sonora da vitória. O JK Notícias, aquele jornalzinho que circula pelo prédio uma vez por mês, narrou o momento que a gente está ouvindo. Só que de um jeito bem diferente. Parece que nem foi a mesma assembleia que a gente viu com os próprios olhos e ouviu com os próprios ouvidos. Olha como o jornal descreve esse encontro. Houve um pequeno grupo de oposição que tentou tumultuar a assembleia, mas o bom senso prevaleceu. A maioria aprovou e o condomínio JK tem um novo síndico, profissional com mais de 30 anos de serviços prestados ao conjunto Kubitschek e que conhece como ninguém a estrutura administrativa e as necessidades das edificações e de seus moradores. Eu sou Chico Felitti e esse é A Síndica. A história de como uma mulher governou por 42 anos um dos maiores prédios do Brasil. E um documentário sobre o que acontece quando alguém que ocupou o poder por tanto tempo sai de cena.
Episódio 4. Rainha morta, rei posto. Chegamos agora numa nova fase do condomínio JK, com um novo síndico que chega propondo mudanças, inovações e mais. Essas promessas focam em colocar monitor de vídeo na recepção e fazer post de drone no Instagram. É uma modernização que talvez nem seja assim tão moderna. Para você ter inovação e segurança de verdade, a Superlógica criou o Groovy, uma plataforma que facilita e muito a vida do morador e dos síndicos. Groovy é G-R-U-V-I, Groovy. O Groovy é uma tecnologia inteligente que te permite fazer muita coisa no seu prédio, muita mesmo. Abrir o portão pelo celular, fazer reserva de área comum também pelo app, tem reconhecimento facial e também tem como receber encomendas sem confusão. Se seu condomínio ainda não entrou na era do tudo digital, seu síndico precisa entender porque o Groovy da Superlógica pode revolucionar a rotina do condomínio. Acesse superlogica.com/síndica. Esse link também está na descrição do episódio. Lembra aquela tour pelo bairro do JK que a gente fez no episódio passado? A gente terminou ele de frente para o bloco A, onde ficam os escritórios da administração e o salão de festas onde eu me encontrei pela primeira vez com os moradores, na calada da noite. O Gustavo, que foi um dos idealizadores do Viva JK, estava falando com a gente sobre mais um dos potenciais não aproveitados do edifício. O Niemeyer pensou naquela entrada de hotel, né? Que você entra, deixa o carro, que é uma outra ignorância também, que eles não permitem que você acesse. Que seria bom para todo mundo, né? Você tem um fluxo, claro, não poder parar e tal, mas um fluxo de Uber, você sai ali, né, no coberto já. E o Lu Alencar, que dirigiu essa série, estava com o gravador apontado para o Gustavo enquanto ele mostrava a entrada do JK. E uma coisa inesperada aconteceu. Isso aqui. Eles são repórteres? Sim. Tudo bom? Tá. Agora é nova direção, né? Pois é, eu fiquei sabendo. Agora é nova direção, tudo mudado. Eu não moro aqui, eu não sei não, eu gosto de arquitetura só. Sim. Pode olhar lá, ué. Não, a gente já deu uma olhada por aqui. Se quiser dar uma olhada, aqui dentro aqui também. Vocês veem ali atrás, ali nas paredes, pode ir lá. E você trabalha aí? Eu trabalho aqui, eu sou porteiro aqui. Ah, legal. Mas se você entrar aqui, ó, Você quer dar um pulo lá? Tá aberto ali, pode ir lá, Beleza. olhar tranquilo. Na época da síndica, ninguém podia entrar, não. Hoje em dia eu... É porque é do Niemeyer, né? Importante. mas antigamente já não deixava entrar não, filho. Nossa, você tá doido. Era uma burocracia danada. Né, seu Dênio? Verdade. Aí não, com esse síndico agora não... É mais tranquilo. A maré virou. No final de 2025, os ventos do edifício JK estão mais favoráveis. Inclusive para quem quer contar essa história, tipo a gente. Porque agora é possível circular pelo prédio com um gravador em mãos. E não vai ter nenhum porteiro espião te dedurando para a síndica. Pelo contrário, o porteiro vai chegar com um sorriso no rosto e te convidar para entrar e apreciar essa obra histórica de Oscar Niemeyer. E, depois da conturbada eleição de Manuel, os moradores também começaram a sentir mudanças. Mudanças pequenas, mas importantes no dia a dia. Na segunda semana da nova gestão, um condômino que prefere não se identificar mandou esse áudio aqui pra gente. O clima hoje aqui é de muita surpresa, eu diria. É uma surpresa desconfiada, porque nessa primeira semana da gestão do Manuel trouxe algumas surpresas, né? Assim, de tirar obstáculos ali das áreas de entrada, de iluminar as áreas comuns à noite. A sensação que se tem é que ele está num ritmo de prefeito, em começo de mandato, assim, querendo deixar sua marca, né? Mas uma surpresa porque muita gente imaginava que ele simplesmente ia dar sequência, né? Ao que já vinha, a forma que as coisas eram conduzidas. É uma surpresa boa, mas, como disse, é uma surpresa desconfiada. As pessoas não sabem até que ponto essa mudança vai para além, digamos, da fachada, né? Como em muitos prédios, o JK tem várias telas de TV no hall e nos elevadores. E eles sempre mostram publicidade e umas mensagens do prédio. Só que esses monitores espalhados pelo prédio começaram a exibir mensagens. Mensagens como: em breve, informatização do sistema de identificação das portarias dos blocos A e B. Modernização dos elevadores, boletos, comunicados, autorizações, envio e recebimento de documentos, esclarecimentos. Tudo
digital. Esse tudo digital é inteiro em caixa alta. Até o Instagram do prédio passou por um glow-up. Uma jovem moradora que trabalha com mídias sociais foi contratada para tocar o perfil @condomínioJKoficial. O feed agora tem uns vídeos de drone mostrando o prédio do alto, com legendas inspiradoras, como: O JK não é apenas concreto e linhas modernistas. É o lugar onde histórias começaram, onde vizinhos viraram amigos, onde memórias foram construídas entre corredores, janelas e encontros inesperados. O perfil também está sendo usado para convidar os moradores a participar de decisões importantes no prédio. Um story recente mostrava estilos diferentes de elevadores e terminava com uma enquete. As pessoas podiam escolher qual era o modelo preferido para os elevadores do prédio, que vão ser reformados em breve, segundo a promessa do Manuel. E as opções eram clássico, com madeira e dourado, ou moderno, em inox. Parece que o século XXI finalmente chegou ao conjunto JK. Mas será que essa reforma é estrutural ou é só uma pintura de parede para disfarçar um mofo que está ali escondido? Manuel Gonçalves de Freitas Neto é um personagem tão importante para essa história quanto Doutora Graça. Porque os dois trabalharam juntos por mais de 30 anos. Ele era o homem de confiança dela. O nome dele aparece em praticamente todos os processos que envolvem o condomínio, junto com o nome dela, é claro. Manuel era o rosto da administração em várias das histórias que a gente já ouviu até aqui. Isso porque a Doutora Graça preferia agir nos bastidores. E os dois tinham uma dinâmica própria. Uma lógica meio de policial bonzinho e policial malvado, sabe? Enquanto os embates direto com a síndica geralmente viravam caso de polícia, com Manuel a história era outra. A gente ouviu de muitos moradores diferentes, inclusive gente da oposição, coisas como: bom, com Manuel pelo menos dá pra conversar. A dona Vilma, que mora no JK há mais de 60 anos, é fã de carteirinha do novo síndico. E o Manuel, ele é acessível. Ele é franco, mas é acessível, não é grosseiro. Então eu gosto muito de conversar com ele e tenho visto assim, que tudo aquilo que a gente sugere, ele fica de antena ligada. Ela inclusive acha que era a Doutora Graça que levava o Manuel para o mau caminho. Eu já falei aí no dia da Assembleia e continuo falando. Não tenham medo do verdadeiro Manuel. O verdadeiro. Ele agora vai ser ele de verdade. Ele não tinha muita chance, porque ela dominava. Mas nem todo mundo compartilha da opinião da dona Vilma. Tem muito morador de orelha em pé com o novo síndico, porque acha que ele é uma mera continuação. Um repeteco do que já vinha sendo feito há 40 anos pela Doutora Graça. É o caso da Julieta, aquela argentina que tentou concorrer ao cargo de síndica e sofreu assédio judicial do prédio por causa disso. O Manuel, assim, se ele realmente quer modernizar, para mim é só discurso, era só começar com uma assembleia correta. Ele fazer campanha, apresentar as ideias dele, as melhorias que ele quer fazer, a modernização, num prazo correto, que dê tempo de outra chapa se apresentar, fazer as coisas da maneira correta. E é por isso que, dias depois da eleição mais barulhenta que eu já vi na minha vida, eu volto para Belo Horizonte. E chego na administração do condomínio JK para bater um papo com o novo síndico dos prédios. Oi, peço licença para fazer uma pausa, mas juro que é uma notícia boa. O registro de imóveis está há mais de 180 anos no Brasil e trouxe um presente para você. No fim de cada episódio desse podcast, vem um outro episódio, de bandeja e de graça. É a série de Quem é essa terra, que conta as histórias de cartório mais inacreditáveis que você já ouviu. Então, fique até o final, porque depois de A Síndica tem outra história. Ouça essa minissérie que é um oferecimento do Registro de Imóveis. E conte com o RIB para proteger o seu imóvel com agilidade, simplicidade e transparência. Saiba mais nos links que estão na descrição desse episódio. O Manuel recebe a gente na sala dele, que fica no térreo do prédio, do lado do salão de festas onde teve aquela reunião clandestina.
É um lugar muito espaçoso, com uma parede de vidro que dá para as quadras do JK que estão interditadas e vários móveis modernistas de madeira. A sala do Manuel é organizada em torno de uma grande mesa, inclusive. Olhando de fora, parece o salão da Santa Ceia. Tão bacana, já posso falar já? Ele já está gravando? Sim, Manuel, já está gravando. Então vamos lá, essa questão do... Eu sou baiano, nasci dentro de uma fazenda do meu avô em Pau-Brasil, Bahia, no município de Pau-Brasil, Bahia. E o Manuel tá sempre com o mesmo look. O cabelo de um palmo jogado para trás, com um tiquinho de pomada. Uma camisa social, geralmente azul clarinho, aberta no peito. Um cordão de ouro com um crucifixo. E óculos de grau. Isso quando ele não tá usando óculos de sol, estilo aviador. Meu avô era um dos maiores coronéis de fazenda do estado da Bahia. E era fazendeiro de cacau e meu pai herdou essa situação. Meu pai tomava conta da fazenda do meu avô. Não precisa de muito tempo na presença do Manuel para se dar conta que o novo síndico do JK é bom de papo. Ele tá sempre com um sorrisinho de canto de boca, o que denuncia uma das suas principais características. O Manuel é esperto. Sabe passear por qualquer que seja o assunto. E ainda vai terminar dando risada de tudo, mesmo de acusações graves. E em razão da vassoura de bruxa, que é uma doença que afetou os cacaueiros na Bahia, quebrou a maioria dos fazendeiros, né? Dentre eles, meu pai estava ali, que era fazendeiro. E uma das centenas de pessoas que a gente entrevistou e que já tinha morado no JK falou que a gente precisava conversar com o Manuel sobre como ele chegou no prédio. E é por isso que eu começo a entrevista por aí. E a gente que levava uma vida com fama de filho de coronel, que ainda gozava do prestígio de ser filho de coronel de fazenda, saímos de uma situação de filho de coronel de fazenda a morador de rua. Manuel saiu da Bahia e foi para Minas Gerais por indicação de um familiar. Chegou em Belo Horizonte com as mãos abanando, sem ter onde cair morto. Aí num domingo, rapaz, eu tive naquela igreja, aquela São José ali na Afonso Pena, né? Tinha 2 pedidos que eu fiz lá. Falei, cheguei lá, conversando com Jesus, falei, o senhor me arruma uma namorada, porque eu tenho que arrumar uma namorada bacana, porque até então só estava arrumando mulher barraqueira, velho, daquelas. E eu tenho que arrumar um emprego também, porque se eu não arrumar emprego, eu vou fazer o quê? Fome eu não vou passar, então eu vou virar marginal dentro de Belo Horizonte. Manuel saiu da igreja e foi direto para a banca de jornal, onde comprou um exemplar do estado de Minas. Foi direto para a seção dos classificados e encontrou um anúncio de emprego. Cheguei 6 horas da manhã nessa lanchonete aqui na Rio Grande do Sul para fazer a ficha, tinha uma fila de mais de 60 pessoas. Aí o cara ouviu uns 40, 10 horas da manhã mais ou menos, falta de Manel para trás, e o cara falou, ó, daí para lá vocês estão liberados, porque quem eu precisava, eu já arrumei aqui, então né, eu achei uma falta de respeito, fui lá, falei com o camarada, falou, mano, se eu ficar para te ouvir, vou perder seu tempo e o meu. Ele ficou consternado, passado mesmo. Só que entendia aquela situação. Não era pra ser. Só que quando já estava indo embora, encontrou um amigo de infância lá da Bahia, que estava andando na sua direção, na calçada. Aí eu olhei pra ele assim e falei, pô, o que Regis tá fazendo? Regis é o nome dele e o apelido dele era Crocodilo, né? Eu falei, o que um crocodilo tá fazendo aqui? Aí eu falei, e aí, Crocodilo, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, eu tava vindo ali do JK, tava olhando os empregos lá. Eu falei, o que é JK? Ele falou, não, é ali, vamos lá, vou te levar lá. Então, o Crocodilo levou o Manuel até o JK. Os dois chegaram no balcão da administração e o Manuel falou diretamente com a gerente do condomínio, uma senhora chamada Edna. Falou, meu filho, o que você quer? Eu falei, não, eu vim aqui para ver se tem alguma vaga de emprego, hein? Ela falou, no momento só tem serviço geral de faxina, te interessa? Eu falei, não, me interessa sim, ué, pá. Aí ela pegou, foi lá, pediu para fazer a ficha, fiz a ficha, ela fez a entrevista, né? Aí falou, se você quiser trabalhar, pode providenciar os documentos e amanhã você já começa. E no dia seguinte, o Manuel estava lá, pronto para ser contratado. E em 4 de outubro de 1988, ele começou sua trajetória profissional no JK, como faxineiro. E não, você não está se confundindo. Tanto Manuel quanto Maria das Graças começaram no JK com o mesmo cargo. E os dois passaram da faxina para o posto mais alto do prédio. Aí não, depois eu tô assim, né, rapaz? Eu falei assim, cadê o Regis? Porque o Regis foi que me trouxe o negócio. Eu falei, mas cadê? Perguntei, não, nenhum rapaz estava aqui. Ela falou, não, você esteve aqui, foi sozinho, mano. Não tinha ninguém com você, não. Depois eu liguei para minha madrasta lá em Ilhéus, fiz contato com esse Regis de São Paulo, nunca esteve aqui em Belo Horizonte. Então, o cara veio, naturalmente, sei lá, o espírito dele, alguma coisa do tipo que me trouxe de lá de onde eu estava e me jogou dentro do escritório.
O Manuel acredita que sua ida para o JK tem uma explicação espiritual. Ele estava destinado a chegar no prédio por uma coisa que ele não sabe bem explicar. Bom, intervenção divina ou não, o fato é que o Manuel saiu de morador de rua a síndico do maior prédio de Minas Gerais. Mas, para chegar até aí, ele precisou cortar um dobrado. Depois de mais de um ano como faxineiro, virou auxiliar de escritório. Meses depois, a auxiliar de departamento pessoal pediu as contas. Foi aí que a doutora Graça, que já era síndica, chegou no Manuel e perguntou: "Você tem interesse de assumir esse cargo?" Só que ele recusou. Eu não queria porque era um setor de pessoal, era o único setor fechado. E no lado de fora, auxiliar de escritório, não. Ficava os auxiliares de escritório, auxiliar administrativo, que fazia o cadastro do pessoal que vinha morar, e na época tinha muita mulher, né? Então o interessante era trabalhar na linha de frente, né? Muita menina bacana. Eu falei, não, eu quero não. Eu falei, mas por que, Manel? Eu falei, não, eu quero não, eu prefiro ficar aqui. Aí ela falou, Manel, senta aí, deixa eu conversar com você. Você acha qual o futuro que você teria como auxiliar de escritório? Se você entra no setor de pessoal, o setor de pessoal é uma carreira que você pode definir sua vida. Doutora Graça pegou Manuel pelo braço e fez uma correção na rota da carreira dele. Um tempo depois, a chefe do departamento pessoal se aposentou e o Manuel assumiu esse cargo. Só que agora ele precisava contratar alguém para ser auxiliar dele. E aí a doutora Graça entra em cena novamente, sendo o mais doutora Graça possível. Aí, para admitir a primeira menina para trabalhar comigo, uma loura, 1,78 m de altura, bonita pra caramba, e no setor pessoal, eu e ela trabalhando. Primeiro dia de trabalho da mulher. Eu lá sentado de frente para ela de frente para mim, ela com a minha saia bacana, com as perninhas lá à mostra, aí a doutora Graça chegou, aí entrou lá no setor de pessoal, quem é? Eu falei, é meu auxiliar, né? Falei, Manel, você vai deixar uma mulher dessa trabalhar, que você não vai trabalhar, mano. Pega essa mulher, manda embora, Manel. Você não tem condição de você trabalhar com a mulher dessa do seu lado, não, Manel. Meio a contragosto, Manuel demitiu a auxiliar depois de um dia de trabalho. Aí a doutora Graça, bota um homem para trabalhar com você. Aí botei um anúncio. Aí, 3 dias depois, aparece um camarada bonito, 1,80 m de altura. Devia ter uns 40 anos, o cara boa pinta pra caramba, terno, gravata, mala 007. Cara tipo mesmo, advogado, né? Aí eu tô lá trabalhando com aquele cara, e o cabeludo de camisinha hang ten, e o cara de terno e gravata, parecendo um executivo, advogado, né? Aí a doutora chegou, olhou e falou, quem é um bonito? Eu falei, é meu auxiliar. Não, presta atenção, mano, me dá o currículo desse camarada. Foi lá, pegou o currículo dele, olhou, o cara advogado, tinha trabalhado de gerente de RH, não sei aonde. O cara era o bacana, né? Falou, Manel, filho, pelo amor de Deus, você era faxineiro até ontem. Você, tudo bem que você está aí, você é encarregado pessoal, você tá, mas você vai botar um camarada que ele assim, não vai te obedecer, esse homem vai dar um pinote em você. Te garanto, se ele ficar aqui 30 dias, ele puxa seu tapete. E lá foi Manuel demitir outro funcionário um dia depois de ter contratado. Apesar desses entreveros, que eram constantes e diários, a relação de Manuel com a doutora Graça era de muita confiança. E, com o passar do tempo, ele foi se especializando, seguindo o caminho que a síndica aconselhou que seria o melhor para a carreira dele. Se formou em Direito, igual a ela, fez curso de gerente de RH e, depois de anos como chefe do departamento de pessoal, virou gerente geral do condomínio. Hoje fala assim, você se sente preparado, você, tranquilamente. Até pelo 88 para cá a gente tem assim, foram várias conquistas, a doutora Graça sempre na linha de frente. Fez um trabalho, muita gente contesta a doutora Graça, tá certo? Mas fez um excelente trabalho. A lealdade dele com a doutora Graça permanece, mesmo com ela fora de cena. E Manuel fala dela com bastante reverência, respeito mesmo. Mas sempre que pode, faz questão de botar um braço entre a imagem dos dois. Deixar claro que ele não é ela, que ele pretende seguir um caminho diferente e que ele só não seguiu esse caminho antes porque a síndica não dava brecha. Eu era gerente, eu trabalhava subordinado a uma ordem que vinha da síndica. Eu queria fazer. Eu queria, deixa que eu vou conversar, vou procurar parceria, moradores que têm N situações e problemas aí, nós vamos tentar resolver, captar recursos para mexer no condomínio. Quando eu falava isso, ela já entendia que eu estava querendo ser o síndico.
Ela tinha a forma dela de administrar, não colocava, botava pai, não fazia, que é diferente de Manuel. Eu sou um camarada que se você sentar aqui comigo, por meia hora, você vai deixar 50 aqui, que é para ajudar o condomínio. Não tô te falando, meu parceiro. Só que existe um receio pairando entre os moradores. O medo de que nada vai mudar. E é um medo justificado. Não só porque o Manuel passou décadas na administração do lado de Doutora Graça. É que tem outros fatores. Sabe quem é a subsíndica da chapa dele que foi eleita? Flávia Lima de Aguiar, a filha de Maria Lima das Graças. Isso quer dizer que tem uma ingerência e um continuismo? Não, negativo. Síndico aqui é Manel. Coloquei para até devido a assim, pode ainda tá aí. Ela trabalha aqui dentro, já trabalha aqui muito tempo, é jornalista, uma menina muito bacana, não tem nada a ver aquilo. Tem nada a ver. A minha ideia aqui de colocar, até porque quem trabalha comigo, eu vou confiar na pessoa que trabalha comigo. Então ela já trabalha aqui, eu sou bacana. Coloquei como se mais síndico aqui é Manuel, e não existe. Até que se eu te mostrasse uma foto de como está a doutora Graça nesse momento, você fala, pô, realmente, de fato, tudo que se tem falado atualmente dela é lenda, porque a doutora Graça hoje sequer conversa direito. Essa lenda aí que ele fala é de que a síndica teria voltado para o prédio e que estava bem de saúde, só estava escondida. Mas o Manuel diz que isso é mentira. Está internada ainda. Está no Felício Roxo, ela ficou aqui, ele veio para casa, ficou lá recuperar de fato, para voltar, porque era antes nunca, né? Então, aí deu problema, as infecções que ela estava com infecção urinária, vesícula. Devido ao tempo que ela ficou muito tempo deitada, rolou as escárias, aí voltou lá pro Felício, está lá no Felício. A situação dela está bem crítica mesmo. Brotou inclusive uma teoria ainda mais conspiratória sobre Doutora Graça. Uma moradora do JK jura de pé junto que ligou na administração do prédio e que o telefone tocou. Só que quem atendeu do outro lado era a própria Doutora Graça. Essa moradora tem certeza que a ex-síndica tem uma extensão do telefone do prédio dentro do próprio apartamento, talvez do lado da sua cama. Só que o Manuel nega tudo isso e reafirma que o mandato dele não é uma continuidade do mandato da Doutora Graça. Demorou, meu parceiro, demorou. Negativo, você está de brincadeira. 4 dias depois eu já mostrei que não era. 4 dias depois eu já desburocratizei aquilo que era burocratizado. Que era uma administração que criava uma burocracia danada para os moradores. E, segundo o Manuel, a prova disso é que o clima da administração com os moradores agora é de sombra e de água fresca. Bem diferente daquela fusarca do passado. Nós não estamos aqui para recriminar ninguém, para perseguir ninguém, não estamos... Você vê que tem 3 meses depois que nós assumimos, não tem uma briga. Eu estou com saudade de briga, eu brigava todos os dias. Eu brigava de manhã, de tarde, de noite, eu não estou brigando. Aí tem 3 meses que eu não brigo com ninguém. O cara que é acostumado a brigar. Tem 30 e tantos anos só de briga. Aí nunca mais briguei. E essa trégua vale também para disputas judiciais. Todos os processos que o condomínio moveu contra moradores e também contra a imprensa estão com os dias contados. Pelo menos é o que promete o novo síndico. Para mim vai morrer tudo. Para mim vai extinguir tudo, porque eu não tenho... Tanto é que são os advogados do condomínio. Minha orientação é que na hora que chegar no tempo, extinção. Não vai, nenhum vai para frente. Nenhum vai para frente, não tem interesse em processar ninguém. Outra diferença do Manuel em relação à Doutora Graça é como ele se refere a moradores que já causaram alguma dor de cabeça para a administração. Lembra da Daniele que pagou o condomínio com moedas? É isso que ele tem a dizer. Olha só, esta menina, preste atenção. Surgiu um problema, teve um problema. Nós comunicamos aos moradores. Quem quiser, isso eu falei no estado de Minas. Quem quiser vir pagar aqui em dinheiro, pode vir. Quem não quiser, espera até regularizar. Se sair o boleto saindo depois da data efetiva que tem que se pagar o condomínio, não vai pagar multa. Isso eu falei, inclusive está lá a matéria do Estado de Minas. E a gente procurou as matérias do Estado de Minas desse período. Só que essa declaração do Manuel aparece numa notícia que vem depois das denúncias dos moradores, que já estavam reclamando da obrigação de ter que pagar o condomínio em dinheiro vivo. Aí a menina vem de lá dizendo que foi obrigada, não tinha obrigação. Mas assim, é muito bom para vender TikTok, é um negócio de doido, moedinha, aí ficou ali e fez uma raiva que trouxe o dinheiro. Aí a galera, não, mas faltou dinheiro, pega mais moeda lá. Falei, Jesus do céu.
No JK, mas o JK é bom por isso, que a dimensão física, meu parceiro, mas tá de boa. Pra ele, tá de boa. No período da síndica, esse mesmo episódio foi parar na justiça. Só que a gestão do Manuel prefere olhar pra ele só como uma lembrança engraçada. E, já que o assunto é justiça, eu aproveito e cito a Julieta Sueldo, a moradora argentina que tentou se candidatar à síndica e que, coincidência ou não, recebeu mais de 60 interpelações judiciais na época. Essas interpelações exigiam que ela se justificasse perante um juiz sobre atitudes que envolviam a criação da chapa Nosso JK, com a qual ela ia concorrer contra a doutora Graça. Julieta sou eu. Presta atenção, então vamos lá. Você mora aqui, nós moramos aqui, só para te dar um exemplo. Você comete uma atitude dentro do condomínio, que isso vai parar no jornal e que, de forma negativa, vai desvalorizar os imóveis aqui dentro. Eu sou proprietário, ele é proprietário, nós podemos, um a um, notificar você. Então a síndica usava daquilo que ela sabia que podia usar. Eu não faço isso. Não é o modus operandi do Manuel. Mas o modus operandi dela era isso aí, pegava pesado mesmo, não dava mole não. Mas você falar juridicamente era viável, era cabível. Tanto é que ela interpelou a Julieta, mandou notificar a Julieta, todo mundo notificou. Como ela também tinha credibilidade junto aos condôminos, chamava o condômino falou, não, pode meter que eu quero notificar também. Mas, não, assim, são coisas passadas que comigo não vai, tudo vai por água abaixo. Essa fala aqui é interessante, porque é a primeira vez que alguém do time da síndica responsabiliza a própria doutora Graça por ter arquitetado as interpelações contra a Julieta. Até agora, a versão oficial era de que 60 moradores tinham se unido espontaneamente e decidido acionar a justiça, porque todos estavam insatisfeitos com as mesmas declarações que a Julieta tinha feito na imprensa. E já que a gente está no assunto Julieta, eu também menciono o JK Notícias, o jornal de condomínio que já foi muito usado para atacar moradores. Só que o Manuel contemporiza, com um sorriso no rosto. Presta atenção, então vamos lá. Eu tenho vocês dois morando lá no apartamento, me causando sérios problemas. Se eu não vou falar diretamente, eu vou colocar no jornal o seguinte: eu sei que vocês dois estão pegando, quebrando os elevadores, dando um soco nos botãozinhos. Aí a gente cria um personagem e fala que, tá lá socando, dá um nome, você não aponta, mas está passando uma mensagem, é uma forma de passar uma mensagem para a pessoa. Tem muita coisa que era mensagem. Para chegar para a pessoa, será que está falando para mim? A entrevista com o novo síndico é só sorriso. E, depois que a gente desliga o gravador, ele faz uma promessa. Ele diz que não vai processar a gente por causa desse podcast, como a gente provavelmente teria sido processado até o sumiço da síndica. E eu fiz essa mesma pergunta para o representante legal da síndica, que também é advogado do condomínio, o Dr. Faisal Asraoui. Afinal, se o processinho bater na porta da Pachorra Felite Áudios, Livros e Filmes, vai vir com a assinatura do escritório dele. E foi isso aqui que o Dr. Faisal me respondeu. Se o meu cliente mandar eu processar, até minha mãe eu vou processar. Entendeu? Faz parte do jogo. Né? Advogado, mas eu acredito, pelo que eu estou conhecendo vocês, sim, pela seriedade de vocês, que a gente nunca chegaria nesse ponto. Me surpreenderia muito ter uma veiculação de vocês desconectada com a justiça, desconectada com a imparcialidade. Mas o plot twist mais inesperado dessa história toda de mudança é que umas semanas depois da gente conversar com o Manuel, o meu rosto está estampado no JK Notícias. A matéria chama Imprensa descobre um novo JK e tem uma foto do novo síndico sorrindo, fazendo um joinha com a mão. Do lado dele, estamos eu e o Luan Alencar, que dirigiu essa série. E o texto da matéria começa assim. O JK hoje desperta muito interesse. Quem garante é o jornalista, produtor e podcaster Chico Felite, premiado e aclamado por suas intrigantes reportagens, dentre elas A Mulher da Casa Abandonada. O jornalista veio a Belo Horizonte para desvendar o conjunto JK. E tem um detalhe importante na foto que saiu com essa matéria.
é que eu tô vestindo uma regata do Flamengo. Isso pode parecer frivolidade ou só apropriação de estética hétero. Só que é relevante, porque até pouco tempo atrás era proibido entrar na administração usando regata. Porque existia um código de vestimenta. Só podia entrar no escritório do prédio quem tivesse vestido adequadamente. Seja lá o que adequadamente signifique, né? Presta atenção, um dia nós chegamos aqui, eu e a doutora chegando aqui, né? Aí nós íamos sair, tinha 2 holandesas que alugaram um apartamento aí, seminua, top, todas as 2 gatas, velho. As meninas com a blusinha de aqui, com os peitinhos do lado de fora, com aqueles pernão, com aquela cor linda, maravilhosa. Aí tá saindo eu e a doutora tá assim pra mim, que é isso, mano? Que é isso, mano? Eu falei, meu Deus do céu, e quem a duas foi top, pra caralho, velho. E aí eu olhei e falei, nossa. Aí nós estamos descendo ali, ela volta assim e fala assim, Manel, volta lá e fala com a Rogéria para não atender esse povo que vem assim. Então aí veio a situação e nós fomos pesquisar se a gente poderia exigir de fato que a pessoa, quando viesse aqui na administração, viesse com roupas adequadas ao ambiente. Só que essa norma de não poder usar sainha ou regata caiu, como prova uma foto no JK Notícias. E outras normas que careciam de sentido, como a proibição de cachorro pisar no chão do prédio, também caíram. E isso também virou matéria no JK Notícias. A manchete era: novas diretrizes visam garantir melhorias no JK. E junto com a matéria, ia uma foto feita por inteligência artificial de um tutor com seu cachorrinho. Uma coisa que me intriga muito na história do novo síndico do JK é o seguinte: as mudanças realmente estão acontecendo, a gente pôde constatar. Aquela nuvem de tensão dos tempos da síndica começou a se dispersar. O Manuel é, de fato, mais acessível que a doutora Graça, seja com os moradores ou com a imprensa. Então por que a assembleia que elegeu ele precisou acontecer daquele jeito? Uma eleição fora de época, com uma convocação contestada por muitos, uma dificuldade tremenda em conferir as procurações, todo um modus operandi que parece muito com o que sempre aconteceu no JK, pelo menos nos últimos 40 anos. E eu questiono o Manuel disso, começando pela questão da legitimidade da eleição para síndico em uma assembleia extraordinária, sendo que ela deveria ter acontecido numa assembleia ordinária. Nessa hora, o síndico pega a convenção de condomínio, abre ela no artigo 24 e começa a ler em voz alta. Vamos lá. As assembleias extraordinárias realizar-se-ão sempre que houver necessidade, por iniciativa do síndico, sou eu na época, era síndico, ou dos condôminos que representaram no mínimo um sexto. Eu também representava mais de um sexto dos condôminos, tá certo? Aí vem isso aqui que fala: primeira convocação, destituir o síndico a qualquer tempo, independente de justificação legal. Quer dizer, como a doutora Graça está em tratamento, saída dela, minha entrada. E a convocação se deu com base nesse artigo. A justificativa do Manuel é que a convenção permite que, em assembleias extraordinárias, aconteça a destituição de um síndico ou de uma síndica. E que, uma vez que um síndico é destituído, outro já deve ser colocado no lugar. Só que dá para contestar essa interpretação da convenção, porque a doutora Graça pediu para sair, ela não foi destituída. E o que aconteceu naquela assembleia foi uma eleição. E a eleição precisa ser feita nas assembleias ordinárias. Mas aí entra aquilo que a gente já falou muito por aqui. No Brasil, as leis que regem os condomínios são bastante defasadas e vagas. E brechas como essa aqui são muito comuns. Outra polêmica que envolveu a assembleia foi a questão da convocação em cima da hora. Tinha muito morador dizendo que teria topado fazer parte de uma chapa de oposição, só que não teve tempo para compor essa chapa de oposição. Aí você manda um edital de convocação. Aí as pessoas começam a falar, meia dúzia de 5, falar que não deu tempo de formar uma chapa. Não deu tempo de se programar. Presta atenção, você quer ser síndico do JK? Começa a preparar uma chapa agora de pessoas que têm um projeto para formar. Não é falar que não deu tempo. Como? Você tem todo o tempo do mundo para você. Olha, eu não concordo com a administração que está lá agora, Manuel, eu não concordo. Então vamos formar um grupo aqui de condôminos, de acordo com o que determina a Carta de Convenção, conversar com os proprietários e trabalhar para quando chegar, for convocado na Assembleia, já estão com a faca, o queijo e o cafezinho na mão. Agora a pessoa fala que não deu tempo.
Aventureiro, meu irmão, só paraquedista. Como é que é? Você acha que a pessoa acha que vai administrar? Não. Quanto tempo que eles querem? Querem uma vida para criar um projeto, criar uma chapa, tanto é que na Assembleia não teve chapa. E aqui eu pergunto porque ele não deixou os moradores checarem as procurações. Se ele realmente tinha quantidade suficiente de procurações legítimas para se eleger, que mal tinha em deixar os membros da oposição conferir os documentos. É tipo aquele ditado sobre a mulher de César. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Essa eu indiquei pessoas que eu sei que são pessoas idôneas, que jamais iriam pegar essas procurações e sair correndo. Mas eu jamais iria correr um risco, até pela responsabilidade que eu tenho e pelo grupo de aventureiros que estavam lá. Eu falei, eu vou botar minhas procurações, que centenas de condôminos passou para mim, confiando em mim, vou colocar para o crivo de uma pessoa que eu não conheço. E aí o Manuel lembra o caso do Prata Neto. Segundo ele, foi assim que a doutora Graça perdeu uma eleição. Algum integrante da chapa do Prata Neto teria roubado a pasta de procurações da ex-síndica e fugido com ela, fugido fisicamente, correndo. O Manuel diz que foi assim que o Prata Neto conseguiu se eleger síndico e ficou no poder até assassinar a esposa e ir para a cadeia. E esse seria o motivo pelo qual o Manuel não deixou ninguém, além da comissão escrutinadora, chegar perto da pasta com as procurações. Só que nenhum assunto cabeludo parece ser muito problema para o Manuel. O novo síndico do JK trata qualquer tipo de polêmica com muita naturalidade. Mas foi boa a Assembleia, eu adorei a Assembleia. Até pela calor, né? Eu gosto do calor, isso não me irrita, muito pelo contrário, deixa muito feliz saber que as pessoas pensam, principalmente a pessoa que não gosta da gente, a oposição. E ainda manda um recado para quem foi contra a sua eleição. Eu falei para aquelas pessoas, vocês que estão me vaiando hoje vão me aplaudir amanhã. Eu vou fazer um trabalho aqui, vou fazer um trabalho que é assim, para deixar, falar assim, ó, se tiver alguém que não esteja satisfeito com o meu trabalho, então, felizmente, a gente não agrada todo mundo, mas tem um trabalho voltado para bem-estar dos moradores, colocar esse condomínio no nível que tem que ficar, né? Elevadores bacanas, ninguém vai reclamar de infiltração. Internamente, a manutenção vai ter que ser muito bem feita, nós vamos dar sequência nisso aí. E Manuel diz que tem um plano. Agora que é síndico, depois de mais de 30 anos submisso à doutora Graça, ele tem uma meta. Ele diz que quer valorizar o JK. E, antes da gente se despedir, ele me dá um conselho e emenda num convite. Então, assim, até aconselho, se vocês quiserem adquirir um apartamento aqui hoje, compra agora, porque tá barato ainda, mas meu Deus do céu. Porque nós vamos colocar, isso eu tô te falando, lá na frente você vai voltar aqui para me cobrar. É olho no olho, meu parceiro. Você vai chegar, Mané, eu conversei com você no dia 17 de dezembro, você me contou aquela história. E você vai voltar aqui e falar assim, velho, ou eu não cumpri, ou cumpri em partes, ou vou cumprir pra caralho, você volta. Tá certo, meu irmão? Não, pode votar para cobrar, eu tô te dando. Em dezembro de 2026 eu traquei. Se Deus quiser, demorou. É fim de tarde quando eu saio do escritório do Manuel e do JK. O sol tá se pondo atrás do condomínio Juscelino Kubitschek. É o fim da minha 10ª visita a Belo Horizonte para investigar essa história. Depois de 3 anos ouvindo centenas de envolvidos nesse caso, parece que a gente tem uma história que para de pé. O desfecho dela pode parecer um anticlímax, eu sei, mas assim são as histórias reais. A grande vilã desse conto de fadas da vida real saiu de cena. E a gente não sabe se ela vai responder pelos crimes de que é acusada, porque o único processo nominal que existe contra ela corre em segredo de justiça. E o seu fiel escudeiro assumiu o poder e jura que agora o governo do prédio vai ser transparente, um amigo de todos. O prédio parece ter sido invadido pela paz, apesar de ainda pairar uma constante sensação de desconfiança. Mas eu penso que talvez isso seja o estado natural do prédio, porque eu lembro que uma vez o Carlos Drummond de Andrade encontrou a Elke Maravilha perto da praia de Copacabana e disse para ela que ela parecia ter vindo de outro mundo e não que ela tinha crescido em Minas, porque ela era solar, porque ela era aberta, porque ela parecia um alienígena. E ele disse que o mineiro era mais taciturno, mais desconfiado. E eu vou embora de Minas Gerais. Parece que a calmaria venceu. Só que a calmaria dura pouco. Bem pouco. Só até o carnaval. No dia 24 de fevereiro de 2026,
a Justiça de Minas Gerais decidiu. Condenou o edifício JK e condenou também o síndico Manuel Gonçalves de Freitas Neto por crimes ambientais relacionados ao patrimônio cultural. O Ministério Público entendeu que a administração deixou de cumprir obrigações legais de manutenção e também de preservação do prédio, que agora é tombado. E que isso também teria causado risco ao acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, onde rolou a assembleia que elegeu o Manuel. O condomínio, pessoa jurídica, foi condenado a pagar uma multa de R$300 mil. Já o Manuel Gonçalves de Freitas Neto, pessoa física, foi condenado à prisão por 3 anos, 1 mês e 9 dias. Essa pena poderia ser cumprida em regime aberto, pelo menos inicialmente, mas ela logo foi substituída por prestação de serviços à comunidade, pagamento de 2 salários mínimos e uma multa. E ele vai poder recorrer dessa sentença em liberdade. E essa condenação rolou depois da entrevista com o Manuel, então a gente procurou ele de novo, e ele mandou esse áudio aqui. Aqui, velho, no que diz respeito à sentença, tanto se trata com relação ao condomínio quanto à minha pessoa, nós respeitamos a sentença que o juiz deu, contudo, entendo que ela não condiz com as provas juntadas no processo. Então, nós vamos apelar, né, para a instância superior e esperar que seja realmente feita a justiça. Tá certo, meu camarada? Obrigado, boa tarde. Depois de 42 anos, parecia que essa cidade vertical tinha finalmente encontrado um pouquinho de tranquilidade. Mas não, ela continua virando notícia nas páginas de jornal. Às vezes na editoria de polícia, só que agora com um novo protagonista. E você pode estar se perguntando, tá, mas e a síndica? Esse podcast chama A Síndica. Bom, a síndica sumiu. Gente que é muito próxima a ela diz que ela está à beira da morte. O advogado dela garante que ela não pode mais dar entrevista, porque já não está mais em contato com a realidade. Um morador ou outro jura de pé junto que viu ela de longe andando pelo corredor do prédio, sã e salva, se escondendo dentro do JK, o mesmo prédio que ela governou por mais de 40 anos. E por muito tempo a gente achou que essa série seria sobre a síndica, só que sem poder contar com a presença da síndica. Até que apareceu uma repórter que teve a mesma ideia que a gente, contar a história política do edifício JK, mas que foi mais rápida e que conseguiu entrevistar a doutora Graça antes dela sumir. E essa entrevista nunca foi publicada. Bom, pelo menos até a semana que vem, quando você vai ouvir essa história contada pelo outro lado, numa conversa de mais de 40 minutos com Maria Lima das Graças. No próximo episódio de A Síndica... Não adianta você vir de lá para cá jogar pedra. Não vai adiantar, porque se me machucar, não vai doer. Que eu vou estar ali firme de novo. Na minha casa eu falo, eu saio vivo. Agora como é que eu vou voltar? Eu não sei. O que eu tiver de enfrentar, eu estou enfrentando. Vou enfrentar. A gente não está mais no edifício JK. A gente quase não está mais no Brasil. Eu creo que era vivo sí, porque murió na pandemia, não foi? El de Corita e... A gente agora está na fronteira, num pedaço de terra que liga a cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, até a cidade de Rivera, no Uruguai. A gente está numa vila que abriga cerca de 250 famílias, brasileiras e também uruguaias. Acontece que ninguém nessa vila tem registro da terra, porque esse território está em disputa faz décadas. E a pergunta que dá nome a essa série cai que nem uma luva para esse caso. De quem é essa terra? A quem pertencem os 15 mil hectares ou 15 mil campos de futebol que ficam numa zona cinza entre o Brasil e o Uruguai? E nós temos essa discussão aqui desde 1933, quando a gente sabe pela história que vai até esse lugar, né, um governo, né, representando o Uruguai e não concorda com aquela divisão que está lá. E isso que nós trouxemos hoje para trazer até aqui,
né? Como que se lida com esse espaço de terra aqui na fronteira. Eu sou o Chico Felitti e essa é De Quem é essa Terra? Uma minissérie em parceria com o Registro de Imóveis do Brasil. A cada episódio, a gente vai para uma região diferente do Brasil para te mostrar como os cartórios de registro de imóveis podem ajudar a vida de gente como eu e como você. As vilas Tomás Albornoz e a Vila Mazolé ficam praticamente de frente uma para outra, cara a cara. São separadas só por uma estrada. De um lado da estrada, a gente está no Brasil, e do outro, a gente está no Uruguai. E essas duas vilas irmãs contam a história de dois países que passam por momentos tumultuosos faz séculos. E a divisão desses países é muito interessante porque ele acontece depois que veio ali vamos dizer, a independência do Brasil, né, em 1822, e a independência do Uruguai lá em 1828. Essa é a Joslaine. A Joslaine é que foi responsável por levantar todas as questões burocráticas e jurídicas que envolvem essas duas vilas. Eu sou Joslaine Santos, substituta da oficial do Registro de Imóveis Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. A história das duas vilas começa com duas famílias que vieram morar na fronteira. A primeira é a família Albornoz e a segunda é a família Mazolé. E os primeiros habitantes do lado brasileiro começaram a morar ali porque eram funcionários da família Albornoz que doou a terra para quem trabalhava. O seu Albornoz aqui, com essa extensão de terra, ele forma uma vila bem na divisa. Ele começa ali a povoar, ceder, né? Aí ele tem autorização do Brasil para fazer isso. Ele faz uma doação desse pedaço de terra, né? A prefeitura participa, coloca lá infraestrutura, a CE coloca luz, tem escolas nesse lugar e começa a povoar ali, né? Dividindo uma extensão de terra para que comece a povoar e também com aquele olhar de que esse pedaço é nosso. Se você abrir o Google Maps, esse território é mostrado como uma área de conflito. Sim, conflito. Do mesmo jeito que acontece quando a gente abre um mapa de um país que está em disputa territorial. Ou mesmo um território de guerra, como acontece na Caxemira e na faixa de Gaza. Então fica bem claro que depois que cessou as guerras da época, ficou só essa discussão no âmbito diplomático mesmo da questão do Uruguai com o Brasil. Que nem a doutora falou, ela é uma área de grande extensão. A área que eles discutem hoje, que se tu colocar no Google Maps, ela tá pontilhada. E esse também é um detalhe muito engraçado, porque se tu for olhar em todo o Google Maps do planeta, só em áreas que estão em discussão ou áreas que existem guerra, que o Google teve essa preocupação de botar ela pontilhada. Quem acabou de explicar essa área de conflito é o Matheus. Ele ajudou a doutora Joslaine a compilar esses dados. Meu nome é Matheus Moraes Cabreira, sou escrevente aqui do cartório Registro de Imóveis de Santana do Livramento também. Uma das primeiras coisas que você dá de cara assim que entra no cartório de registro de imóveis de Santana do Livramento é uma placa. Uma placa bem grande com os dizeres: quem não registra não é dono. E esse é exatamente o caso das pessoas que moram nas vilas de Tomás Albornoz e de Mazolé. Elas não são donas de verdade do imóvel em que moram. O que elas têm é uma espécie de acordo. Entre eles têm comodato. Isso é falado numa das entrevistas assim, com o prefeito da época. Então ele tem um documento, né, que aquele proprietário deu para ele um comodato para ele morar ali naquela área. Só que pouco tempo atrás, essa disputa territorial voltou à tona. Porque o governo brasileiro fez um investimento bilionário nessa região. Instalou nessa área um grande parque eólico. A questão toda se deu de novo, a partir do ano passado, com a implementação e o funcionamento da usina do parque eólico da Coxilha Negra. Que é a Eletrobras, ela instalou lá um parque eólico que tem várias torres, né, doutora? Acho que são mais de 70 torres que tem lá. São muitas torres de energia eólica. Foi um investimento muito grande do Brasil, dessa usina eólica. Um investimento que deu mais de 2,4 bilhões de reais. Então, essa terra passou a ser um lugar ainda mais valioso, porque muito dinheiro começou a chegar na região. Então ela tem capacidade de atender até 1,5 milhão de consumidores. Então imagina, o Uruguai está discutindo uma área e vê um investimento de grande porte nessa área, com capacidade de gerar energia elétrica para mais de 1 milhão de pessoas. Então eles
eles voltaram esse questionamento com Itamaraty, dizendo, como essa área a gente discute, como é que vocês vão instalar um investimento tão grande assim, que poderia também influenciar no Uruguai, né? Eles poderiam, sei lá, também se utilizar dessa geração de energia. Agora, com esse empreendimento gigantesco subindo, é possível que os dois governos queiram sentar para conversar e resolver esse impasse da terra que dura séculos. E, quando o conflito entre os dois países finalmente for resolvido, o registro de imóveis vai estar lá para ajudar, para resolver em pouco tempo a documentação dessas famílias, para dar a elas a segurança de que aquele chão, onde os seus antepassados levantaram as casas, é de fato delas. Precisa haver paz no Itamaraty com Montevidéu. Os governos resolvendo esse conflito, resolvemos o nosso problema aqui. E apesar da disputa pelo território entre os governos, não tem quem diga que essa área é de perrengue. No dia a dia, a gente não vê conflito nenhum. Os moradores dos dois países vão e vêm entre um país e o outro. Vivem em paz e irmandade. Podem até escolher em que lado eles vão morar e vão estudar, se é no Brasil ou se é no Uruguai. Tanto o brasileiro pode morar no Uruguai, né, ali em Rivera, como os uruguaios podem morar aqui no Brasil. E ali nessas vilas, né, o conflito é entre autoridades, entre o povo. Lá tem a escola municipal, tem a escola do outro lado e funciona como funciona toda a fronteira. Há uma irmandade ali. É realmente fronteira da paz, né? Fronteira da paz. O registro de imóveis está presente no Brasil há mais de 180 anos. E está aqui para te ajudar no que você precisa, com agilidade, simplicidade e transparência. Para garantir e proteger o que você tem de mais valioso, a sua propriedade. Conheça mais sobre o RIB no site registrodeimóveis.org.br e peça os serviços dos cartórios de registro de imóveis sem sair de casa, pelo site ridigital.org.br. Os links estão na descrição desse episódio. A minissérie De Quem é Essa Terra integra o projeto Os 180 anos do Registro de Imóveis Brasileiro, realizado com patrocínio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Governo Federal e do Ministério da Cultura. Quer ouvir agora os 5 episódios de A Síndica? Já e sem anúncios? É só apoiar o podcast com R$ 9,90 na Aurelo ou com $2 no Patreon. Quem apoiar pelo Patreon, inclusive, consegue ouvir no Spotify. O link para apoiar está no texto de descrição desse episódio. Antes de você ir embora, posso te pedir aquele bom e velho favor? Só vai te custar 5 segundos. Segue o podcast para não perder o próximo episódio. E se estiver morrendo de boa vontade, dá uma nota pra gente também. Sua avaliação é nosso ganha-pão. A Síndica é um podcast da Pachorra Felite Áudios, Livros e Filmes. Eu sou Chico Felite, criador e apresentador. Lu Alencar dirige essa série e escreveu o roteiro desse episódio. A produção é da Beatriz Trevisan, com assistência do Alan Batista e do Pedro Guarachi. A ilustração da capa do podcast é da Catarina Pinhato. E eu recomendo que você olhe ela com atenção, porque ela vai fazer mais sentido a cada episódio. A gerência dos canais é da Domênica Mendes. Obrigado pela sua companhia e a gente se encontra na quarta que vem. Um abraço!